Sejam todos muito bem-vindos ao canal Portal da Ascensão. Este é um canal a serviço da luz, do amor e da verdade. A verdade, ela liberta, e a luz é informação. Se você gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Gratidão. Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos que nos ouvem. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado aos nossos queridos anjos e guardiões enviados pelo Senhor. Meus amados, hoje vos falo ao vosso coração, para que a vossa alma possa completar a minha voz, para que entendam o momento vivido pela humanidade, um momento decisivo para muitos corações que escolheram estar ao lado do Cordeiro de Deus. Que sejamos fiéis, meus amados, e não desistimos da vontade do Senhor em nossas vidas. O mundo hoje passa algo que o mundo mesmo plantou, por a desistência dos mandamentos de Deus. Muitos ainda o seguem, mas muitos já por alguma forma se corromperam em meio à passagem terrena do planeta. Necessitamos, meus amados, que compreendemos a vontade do Senhor. Voltemos nossos corações a Deus, aos seus mandamentos. Não é tempo de guerra, não é tempo de discórdia ou busca por disputas políticas. Não é tempo de brigarem pela fé, porque o Senhor, nosso Deus, Pai e Mãe, como vocês dizem, e nós também compreendemos, não está aqui para disputas humanas, religiosas. Mas Deus está chamando seus filhos de volta à casa de Israel. Escutai, ó povo de Deus, escutai, pois Deus já deu os avisos necessários à humanidade para que ela compreenda a verdade e entenda os desafios que estão vivendo. Enquanto os homens e mulheres só buscarem os prazeres terrenos, os prazeres materiais, buscarão pelas suas próprias mãos o sofrimento, porque Deus não está nos tesouros da terra, mas nos tesouros do céu. Compreendei, meus amados irmãos, as minhas palavras. É necessário que se profetizem sobre a terra vários acontecimentos para que a humanidade assustada comece a seguir ao Criador. Jamais, amados, que seguemos a Deus pelo amor, nunca pelo medo. Precisamos entender que muitos que habitam a terra e usam do poder de Deus para corromper as almas e juntar tesouros em seus baús de ouro, serão tirados de seus lugares. Escutai, ó povo de Israel, escutai, descendentes de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Moisés, de Davi, de Josué do Egito, e todos os ancestrais que ainda desconheceis a humanidade, do nosso próprio Mestre. Jesus nos deu o caminho, a luz e a vida, nos mostrando a trilha e a estrada da porta estreita, mas muitos são os que se perdem pela porta larga. Muitos se acham detentor do poder, muitos se acham capazes de aniquilar os irmãos com palavras, atos ou atitudes. Mas escutai bem, ó povo de Israel, porque o Senhor seu Deus já há muito tempo tem avisado ao povo sobre as coisas que o povo anda fazendo. Lembramos do nosso querido irmão Ló, em Sodoma e Gomorra, em que o povo festejava e fazia de acordo com seus conceitos imorais. E o Senhor destruiu aquela cidade. Não os digo que a destruição ocorrerá. Se a humanidade se moldar nos conceitos de Deus e voltar os olhos aos mandamentos de Deus, muita coisa não ocorrerá sobre a terra. Mas enquanto os homens e algumas mulheres da terra acharem que tudo o que está ocorrendo sobre a terra é uma brincadeira, muitas coisas ocorrerão. É necessário que venham as tribulações, ou como nosso mestre nos disse, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele a quem o escândalo vier. Entendo, meus amados, que
Às vezes nossas palavras são profundas e narradas com um tom de preocupação. Se a humanidade começasse a despertar para o modo de complemento espiritual, não teriam tantas aflições que hoje passam na terra. Mas muitos estão preocupados somente com os tesouros, com as coisas e os prazeres de Mamon. Na época de Moisés, descendo a montanha, com os seus 10 mandamentos sobre a mão, ele disse ao povo que festejava com um bezerro de ouro. Um momento, e o povo já começou a esquecer tudo que Deus fez no deserto. O mesmo Deus que tirou dos escravos do Egito, que caminhou com eles, que trouxe maná do céu. O mesmo Deus que acompanha toda a humanidade, que aprendeu com Cristo os caminhos a seguir. Vocês brigam por coisas ainda desnecessárias, por opiniões, querem ser os donos das opiniões. Ninguém é dono de nada. São todos assim dependentes de Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, vos dá aquilo que é necessário. Não estamos aqui hoje para narrar palavras doces aos corações, para que nos gostem ou não nos gostem. Não são necessários isso. Estou aqui como fiz um papel há 2000 anos atrás, junto de todos os outros profetas, para dizer ao povo de Israel que acorde, entende o momento que está vivendo, porque o Senhor vos dará o sinal àqueles incrédulos que ainda brincam e riem das palavras de Deus. Amados, compreendei as palavras do Cristo que sofreu porvosco e vos absolveu. Compreendei as palavras que ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que querem amar a Deus se ainda valorizam tantos bens materiais da terra? Se ainda amam vossos automóveis, vossas casas, e muitas vezes desprezam vossos amados familiares, vossas mulheres, vossos homens, vossos filhos. O que sale um homem que não sabe honrar a sua casa? O que vale um homem que ainda maltrata os animais? Não matarás, diz o Senhor seu Deus. E muitos são os que escorrem pela mão o sangue dos seus filhos. Meus amados, entendam, a humanidade necessita a mudança, mas cabe também que cada um faça a vontade do nosso querido Deus Pai e Mãe. Porém, aqueles que foram refratados, infelizmente já escolheram o seu caminho. Nós entendemos, meus amados, como disse há 1000 anos atrás, Deus nos deu os 10 mandamentos que estão aí até hoje. Olhai lá a tábua sagrada do Senhor e verão cada palavra que Deus nos narra para a felicidade da alma. Enquanto ainda se preocuparem somente consigo, desprezarem os outros irmãos, não se preocuparem com os avisos que Deus deu, e eu vos digo todos eles aqui: tempestade, gafanhotos, terremotos, furacões, vulcões, pandemias e outras coisas que virão, enquanto o homem não entender que ele precisa voltar o seu rosto e seu coração a Deus. Sejais fiel, como foi os grandes emissários de Deus, que vieram profetizar na terra. Sejais fiel, como o povo de Israel, e ali muitos cultivaram o amor a Deus, agradecidos por tudo que Deus tem feito. Agradecei ao Senhor, que vos privou de muitas coisas que estavam direcionadas à terra, pela bondade infinita do seu coração. Sejais grato, e atendei à vontade de todo o nosso amado Senhor, e atendei àqueles coitados que estão necessitados. Ó rico, da tua abundância, da tua ganância, deixa teus próprios irmãos à deriva, e não olhas ao que está caído na terra. Olhai ao rico. Como disse nosso Senhor, é muito difícil um rico passar na agulha, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico chegar no reino dos céus. Lembrando, meus amados, que há muitas pessoas que têm abundância de dinheiro e sabem dividir, mas outros, pela sua ganância, deixam que os pobrezinhos de nosso Senhor ainda passam fome. Se o mundo se unir em coração, verão a grandiosidade da maravilha da união. Não são melhores do que ninguém,
Ninguém nessa terra é melhor do que ninguém. Nem o que profetiza, nem o que mediuna, e todos os que se recebem os Espíritos do Senhor. Ninguém são melhores na terra. Parai de cultivar ídolos, e cultivai sim o Deus de Israel, a quem todo o coração e toda a alma deve sim obedecer. Deus é o Pai e a Mãe. Está dito e declarado aqui aos corações que sabem ouvir e aos ouvidos que ouvem. Aos ouvidos que ouvem e os corações que têm aberto ao Senhor. Que possamos fazer nossas escolhas e assumir com responsabilidade de adulto que somos. Tudo que plantarmos, colheremos. Assim nos disse o Senhor de Israel, Deus Pai e Mãe, e o próprio Cristo reencarnado na terra. Meus amigos, que contemplamos a bondade do misericordioso Senhor e possamos entender que o Senhor é o Deus que nos ajuda até hoje, desde a época de Moisés. Que não deixemos nossos corações se esfriar em meio à iniquidade da terra, mas que compreendemos que o Deus, nosso Pai e Mãe, nos vela, nos olha e nos observa. Vamos parar de apontar os dedos aos nossos semelhantes e entendermos que somos cheios também de problemas. Vamos compreender a fé que ensinou o Deus vivo, a fé que nos ensinou o nosso querido irmão Moisés. E contemplando a sua verdade, contemplaremos também, sempre que ele nos ensinou, os 10 mandamentos do Senhor. Tenho dito a mensagem dos céus, que cada um possa fazer segundo o que quer fazer, e depois não reclame de suas plantações. Aquele que planta o fruto bondoso da misericórdia do Senhor Deus, saberá colher os bons frutos. Mas aquele que só plantou espinho, colherá também os seus espinhos. Lembrai que Deus é misericordioso, mas é necessário também que nós façamos nossa parte, assim como nos narrou o nosso querido Jesus. Que contemplamos a verdade de Deus, sem humilhar os pequeninos da terra. Que possamos ter os bens, mas que eles não corrompam a nossa alma. Que possamos também contemplar a palavra de Deus, sem usurpar alguma coisa que ele diz. Que usamos a palavra dele sim, mas não para corromper as pessoas, muito menos para juntar ouro. Porque eu vos digo e nos narro, aqueles que estão fazendo isso perderão o seu poder. E assim, obrigado Deus Pai e Mãe, mais uma vez que pudemos profetizar aos nossos semelhantes a palavra da terra. Que vocês compreendam essa palavra não como alguém que quer nos narrar autoridade, mas alguém que entende e compreende o amor de Deus. Meus amados, é essa a mensagem que deixamos. Ouvi os mandamentos de Deus e cultivai o amor em vossas casas. Aprendei com o povo que seguia Moisés, que seguia Jesus, que sempre, e até aqueles que morreram nos círculos, como mártires. Hoje, Deus nos pede, às vezes, tão pouco, e nós não podemos retribuir nem isso. Isso é uma tristeza para muitas pessoas da humanidade, não todas, mas entregamos ao Senhor, nosso Deus, que nos alimenta as nossas casas, que nos fortalece, que nos deixa fora das coisas que estão no mundo de doenças, que nos protegem. Sejamos gratos, meus irmãos, e menos ingratos. Não digo a todos, mas a alguns, em sua maioria, estão preocupados somente consigo próprio. Não há como amar como Deus amou e ama até hoje a humanidade, e o Cristo nos ensinou, se não olharmos para o próximo. Está dito as palavras. Obrigado, Senhor. Que assim seja.